Olá, pessoal, somos Kawaii Tech Podcast, um podcast formado por 3 amigas japas, engenheiras eletricistas, com carreiras e experiências bem diferentes. Eu sou a Tati Takimoto, junto comigo tem a Dani Nishida, a Dani Suzuki, minhas parceiras, minhas amigas do coração. E hoje a gente traz uma convidada super especial, a Juliana Jacinto. Ela é psicóloga clínica, trabalhando principalmente aí com orientação profissional, planejamento de carreira, além de ser uma empreendedora social também, vice-presidente na Coral, o que me deixa muito feliz, muito orgulhosa. E eu gostaria de passar primeiro a palavra assim, para as Danis, para darem um oi para vocês, e depois já passo a palavra para você, Ju. Oi, pessoal. Muito feliz de ter você aqui, viu, Ju? Oi, gente. Oi, Ju. Seja bem-vinda. Eu já conheço a Ju, uma pessoa que eu admiro muito e tenho certeza que vocês vão gostar. Eu tenho certeza também, Ju. Eu quero que você conte um pouquinho sobre a sua trajetória, né, das empresas para a clínica. Eu sei que você teve mudança de carreira. Eu quero que você traga isso assim para a gente, né, e para os nossos ouvintes aí também conhecerem um pouquinho mais de você. Olá. Oi, pessoal. Oi, meninas. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui, muito chique, esse podcast. É um podcast que eu tenho acompanhado e gostado muito dos conteúdos. E, enfim, acho que tem tudo que vocês estão trazendo e que tem muito a ver com o que a gente vai conversar. Mas, bom, quem sou eu, né? Eu sou a Juliana Jacinto, sou psicóloga de formação. Eu fiz faculdade na UFSC e logo em seguida iniciei minha trajetória profissional indo para psicologia organizacional. Trabalhei 3 anos, inicialmente, em uma empresa como business partner. Então, business partner é uma das funções dentro da RH, para trabalhar muito junto com as lideranças, na organização dos times, treinamento e tudo mais. Depois eu migrei para uma outra empresa, continuei nesse papel de business partner, mas fui entendendo que não fazia muito sentido com os meus objetivos de vida e fiz uma nova transição de carreira aí dentro dessa mesma empresa, uma empresa também de tecnologia, onde eu comecei a atuar no setor de investimento social privado, que é uma frente que trabalha com os investimentos da empresa, que é uma organização privada, para o terceiro setor ou para projetos independentes, projetos sociais, né? No caso, então tem muito esse objetivo de fazer com que a organização privada, a empresa, devolva para a sociedade, né, um pouco aí dos seus benefícios. Mas também acompanhando, né, por um período de tempo dentro dessa função, eu percebi que também não estava me satisfazendo, trazendo todos os retornos que eu esperava do meu trabalho. Eu fiz uma nova transição, voltando, não sei se eu posso dizer que é uma transição, uma regressão, porque na verdade eu fui voltar para as minhas origens, né, para a psicologia, para trabalhar com a clínica. Então, desde agosto do ano passado, eu estou nesse processo de transição, de pensar novamente na minha trajetória profissional, na minha carreira. E esse ano, finalmente, comecei com os meus atendimentos clínicos, com direcionamento também aí para orientação profissional, orientação de carreira, seja para a primeira escolha, para a transição, né, de pessoas que já estão no mercado de trabalho. E, enfim, trabalhar com esse tema aí nas suas variações. A gente pode depois explorar um pouquinho sobre isso, né, de quais são as possibilidades dentro da orientação profissional, que a gente chama carinhosamente de OT. E eu posso dizer, assim, uma curiosidade, que o trabalho, para mim, sempre foi um tema que me instiga, né, que me gera vontade de falar sobre, de trabalhar, de pensar no processo de decisão. E acho que uma das grandes mudanças também, uma das grandes questões que me geraram essas questões, questionamentos de carreira, foi a minha entrada na Coral, como a Tati bem falou. Então, desde 2021, eu passei a conhecer um novo formato de trabalho, que é o trabalho voluntário, né? Então, é um trabalho, a princípio, remunerado. E aí eu comecei a questionar os meus objetivos e os meus valores profissionais, porque foi um ambiente que eu me identifiquei muito. Assim. Então, Coral aí tem sido, além de ser um espaço, né, para conseguir colocar em prática muitos aprendizados, muitos conhecimentos, enfim, poder apoiar muitas meninas, também foi um disparador para as minhas reflexões sobre carreira. E como que foi, Ju, para você, assim, quais foram os desafios na hora que você pensou? Porque eu imagino que muitas mulheres, às vezes, querem mudar, fazer essa transição de carreira, mas se sentem inseguras, né? Como que foi essa transição para você? Como que você buscou essa segurança para fazer a transição de uma maneira mais tranquila? Boa. Bom, um pouco, digamos que eu tinha aprendido, né, tinha conhecimento das técnicas para trabalho de orientação profissional já da faculdade, então como o trabalho é um tema que me anima desde sempre, assim, eu trabalhei como um laboratório de orientação profissional da UFSC, o IOP, e aí nessa experiência eu pude aprender um pouco mais sobre as técnicas, os métodos de orientação profissional, e nos momentos em que eu passei enfim, questionar as minhas escolhas, pensar se eu realmente queria continuar nos espaços que eu estava, fazendo as atividades que eu estava fazendo, eu comecei a pensar, a utilizar essas técnicas comigo, de pensar o que eu estava buscando naqueles espaços, acho que o primeiro ponto, assim, né, que eu comecei a prestar atenção foi o que estava me incomodando naqueles lugares, né, o que me incomodava e o que eu buscava de diferente. Geralmente, a gente não sabe de cara o que a gente está buscando, né? Então, o primeiro sintoma é essa dor, é essa angústia, o incômodo. Então, começar a listar ali o que tá te incomodando. Foi um pouco desse trajeto que eu fiz para começar a pensar o que eu poderia buscar de diferente, né? Qual que seria o contrário daquela situação. Mas eu nunca fiz isso sozinha. Eu nunca cheguei a
acho que nesse processo eu sempre estive em terapia, é um privilégio que eu tenho de ter acesso a psicólogos e acompanhamento psicoterápico de antes da faculdade até, enfim, e mantém esses acompanhamentos. Então, ter esse suporte psicológico sempre foi muito importante para eu conseguir ter um espaço seguro, ter alguém para trocar as minhas angústias, para poder conversar. Mas eu também sempre busquei apoios e pessoas fora. Eu gosto muito de trocar informações, assim, inclusive isso é uma sugestão e coisas que eu trabalho dentro dos meus processos de orientação, né? Hoje eu atuando como orientadora. Mas eu sempre fui muito de querer saber o que as pessoas, eu olhava e pensava assim, acho que eu gostaria de trabalhar com aquilo que aquela pessoa trabalha. Nossa, acho que o estilo de vida dessa pessoa é legal. E aí eu fui indo atrás dessas pessoas, trocar ideias, trocar informação, perguntar como que foi o processo, pesquisar também, né? Na internet ainda não tinha o advento do chat GPT na época. Então tinha alguns sites falando sobre carreira, sobre universidades, cursos, eu buscava muito nesses lugares. Mas a construção da confiança é um processo. Pode ser que você tenha a sorte de já ter uma confiança assim de cara, mas geralmente o processo de transição e de mudança vem junto com muitas dúvidas, porque depois que você se torna uma pessoa adulta, independente e responsável pela sua vida, pelos seus gastos e tudo mais, trocar de trabalho, pensar em fazer um novo curso, não impacta apenas essa decisão. Então, precisa levar em consideração muitas questões. E essa confiança, para mim, foi sendo realmente construída aos poucos, através dessas trocas, entendendo as possibilidades, trazendo um pouco mais do emocional, que antes vinha com aquela dor, com aquela angústia, para o objetivo de o que eu posso fazer com essa dor, com essa angústia, e se é possível fazer algo com isso nesse momento. Então, essa minha última transição, inclusive, veio de um desconforto de um tempo já. Então, já tinha um tempo que eu estava nesse processo de amadurecer a minha decisão. Não foi um dia, um belo dia eu acordei e falei, vou pedir demissão e vou começar a atender na clínica. Eu comecei a pensar o que estava incomodando, o que eu podia fazer de diferente, o que estava ao meu alcance também. E foi onde veio essa decisão. Primeiro veio a decisão de não quero mais estar nesse espaço. Mas antes de vir a decisão da clínica, eu pensei em outras possibilidades. E depois eu consegui avaliar com mais calma. Então, eu tive o privilégio de poder ficar uns meses sem trabalhar nessa última decisão. Me organizei financeiramente para isso. E eu consegui pensar no próximo passo que eu daria. Mas, por exemplo, na minha transição anterior, eu fui também construindo primeiro esse desejo, né, do sair, para depois ir me preparando para outras oportunidades. E aí, quando surgiu uma nova oportunidade, eu fiz essa mudança, né, para uma outra empresa. E agora, novamente, assim, veio esse desejo de sair e depois eu pensei na clínica. Pergunta, então, aí você pensou em sair e aí você ficou guardando um dinheirinho para se planejar, digamos assim, do que você ia fazer depois. Ou você já tinha uma ideia do que você ia fazer antes de sair da empresa? Eu já tinha uma ideia. Nessa última mudança, eu já tinha uma ideia do que eu podia, do que eu queria fazer. Então, por exemplo, eu sabia que eu gostava muito do trabalho no terceiro setor, gosto muito da atuação na Corale, conheci um novo universo, então era algo que eu pensava, será que faz sentido eu ir para uma instituição social, para alguma organização no terceiro setor? Tinha minha formação em psicologia, eu tenho muitas amigas e amigos, né, da área, então acompanho pessoas que atendem na clínica, e sempre foi uma coisa que eu pensava assim, acho que eu quero atuar nessa frente, mas não tinha uma perspectiva tão imediata de atuação. E aos poucos eu fui pensando nessas possibilidades, e como eu vi que eu não estava muito madura para decidir para onde que eu ia, eu fui fazendo esse trabalho assim, Dani, da economia, que para mim, gente, é muito complexo. Eu tenho aprendido a organização financeira aí nos últimos anos, digamos que faltou um pouco desse aprendizado para mim quando mais jovem, e hoje eu sinto aí as dores desse período, mas eu consegui, né, ir me organizando financeiramente, guardando esse dinheirinho, e a princípio me organizei ali para ter 3 meses, mas depois eu consegui fazer um acordo com a empresa e eu pude, enfim, quando a gente tem um processo de rescisão, a gente ganha, né, alguns valores. Então, eu tive uma surpresa positiva que me permitiu ficar mais tempo do que eu estava esperando. Mas eu já tinha um recurso assim, guardado para pelo menos 3 meses, que era o período que eu calculava e faria sentido para eu ficar um tempo me desligando realmente do trabalho corporativo, um tempo me preparando para essa nova decisão, preparando o currículo, vendo para onde eu iria enviar. E aí eu acreditava que ali no meio do terceiro mês já poderia estar em uma nova oportunidade. Mas deu certo de ficar mais tempo e eu comecei a construir essa segurança. Aí eu tive que construir uma nova segurança, que era a segurança de começar algo completamente novo. Porque eu vinha de uma carreira de 6 anos de CLT, então pensar em ser uma profissional autônoma, né, fazer a gestão do meu próprio negócio, ir para a clínica, psicologia clínica, que é algo que eu vejo com bastante responsabilidade, eu queria estar muito preparada para isso. Então, eu tive esse tempo maior e consegui me preparar para tomar também essa segunda decisão.
Porque você tem que se preparar. Desculpa, Você tem que se preparar financeiramente, mas você tem que se preparar psicologicamente também, né? Porque você tem que estar bem consciente dos passos que você está dando para não ficar né, uma hora ansiosa, o que vai ser do futuro. Então, assim, eu acho muito interessante, porque o que a gente vê é que esse processo todo, que pode ser muito complexo e doloroso, né? Você estabelece, assim, etapas para ele muito claras, né? Então, parece, ouvindo você falar, até parece que é simples de fazer, assim, sabe? Né? Parece que você tem um gosto pela mudança, assim, parece que você tem sabe, o prazer de fazer essa mudança, que é a gente sair daquela zona de conforto, que a gente está ali, que nem sempre a zona de conforto é confortável, né? Às vezes, um amigo meu dizia isso, você está na lama morna, é morninha, então você está ali, mas é lama, e você vai ficando, então parece que você tem uma facilidade, até um prazer de sair dessa zona de conforto, né? A Dani adaptou a lama. Sim, seria outra palavra, mas tudo bem. É verdade? Sério, eu já conheço que é lama, né? Mas tudo bem. Deixa na lama. Deixa na lama Chique, que tá né? bom. É melhor. Porque você vê, lama quente, na verdade, pode ser até ajuda nos poros, né? Ajuda. Olha a Dani dando outro Terapêutico. Né? Mas você não acha que você tem essa característica, né? De gostar também de fazer esse movimento, né? Que pode ser muito assustador para umas pessoas, para você parece que, né? Você gosta de fazer esse movimento. Foi interessante ouvir, eu fui pensando em algumas coisas, porque eu me ouvindo também, eu fico com essa sensação assim, nossa, nem parece que eu fiquei chorando em posição fetal vários dias, pensando, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Como que eu vou falar pra minha chefe que eu vou pedir demissão, se é praticamente só a gente no time? Que eu pedi, que o meu aviso prévio foi de 3 meses, porque eu queria deixar tudo organizado para a pessoa que viria depois, enfim, né, o pensamento de vou deixar tudo certinho. Na verdade, eu passei por vários conflitos para pensar e para escolher essa mudança. Assim. Acho que agora eu estou falando de uma forma mais distante, porque passou, né? Passou e agora eu estou vivendo a fase boa. Eu estou falando que eu estou numa lua de mel, assim, boa, com essa nova escolha profissional. Mas até eu tomar a decisão, assim, as pessoas perto de mim sabem que todo dia eu acordava e falava, hoje eu vou pedir demissão. Acho que eu vou pedir demissão. Não gosto de fazer o que eu estou fazendo. Então, realmente foi um processo de construção, até aceitar mesmo, até aquilo ser uma decisão. E aí eu anotei uma coisa aqui para lembrar de falar, que antes eu falei, né, da construção da segurança, mas não quer dizer que você vai tomar a decisão só no momento que você tiver com tudo alinhado, pensando, nossa, agora estou 100% pronta para pular aí para o próximo caminho. Então, quando eu fui construindo essa segurança de estar também insegura, de saber que eu estaria indo para um momento, para uma nova carreira que eu não sabia muito bem como que ia ser. Então, não foi, assim, simples. Tem um fator positivo, que eu sou uma pessoa formada em psicologia, então eu tenho, né, acesso a alguns recursos e algumas informações, muitas vezes, diferentes do que outras pessoas têm, né, e infelizmente, alguns cursos acho que a gente pode trazer aí, de exatas, das engenharias, que acabam não trabalhando muito também essa dimensão, né, do humano, né, dos desafios, dos dilemas da profissão, da pessoa. E eu fiz uma faculdade que a faculdade inteira me ensinou a pensar. E eu sou uma pessoa que eu penso muito. A gente brinca aqui em casa que eu penso muitos pensamentos. Tem uma amiga minha também, que a gente fala, nossa, a gente pensa muitos pensamentos. A gente está o tempo inteiro refletindo sobre isso, falando sobre carreira. E é um tema que me interessa pessoalmente. O meu processo de escolha profissional, lá no início, ele foi bem complexo, assim, não foi uma coisa legal, né? Não foi uma coisa padrão de, terminei o ensino médio, padrão, aí pensando no mundo que eu vivia, assim, terminei o ensino médio e escolhi uma profissão. Quando chegou a minha vez de escolher, a única coisa que eu sabia era que eu não queria trabalhar com os meus pais. Não queria trabalhar na loja, não me identificava com aquele negócio. E na minha época teve um boom de cursinhos, enfim, várias pessoas fazendo esses cursinhos. Eu vi uma possibilidade de ir para um cursinho pré-vestibular. Mas na época do ensino médio, no terceirão, a gente fez uma visita para a UFSC. E eu conheci o curso de Engenharia Química. Eu era apaixonada com química orgânica. Eu amava. Hoje eu não lembro nada, não lembro nem tabela periódica, assim, eu não sei mais como que funciona. Mas eu gostava muito de química. Eu tinha uma relação muito próxima e muito boa com a minha professora de química. Então eu conheci a engenharia química na visita à UFSC e eu pensei, é isso que eu quero. Só que aí depois fui pesquisar um pouco mais e eu descobri que a engenharia química tinha muita física no meio do curso. E eu pensei, não é pra mim, não me dou bem com física, não entendo nada de física, não vai dar certo. O que dá pra fazer com química, o que é legal? E aí eu fui pensando, fui pesquisando. Na época, os meus principais critérios de escolha eram as matérias. Então,
me dou bem nessa matéria, vou escolher um curso que tenha a ver com essa matéria, que depois a gente vai descobrir que na prática não tem nada a ver com a matéria. E, geralmente os jovens eles têm muito acesso a esse tipo de critério, a esse tipo de informação. E o que eu achei mais próximo, e que talvez não fosse envolver muitas coisas que eu não gostava, era farmácia. Então eu fiz vestibular para farmácia, passei por farmácia, tenho muito orgulho, passei em primeiro lugar, fui para a universidade da minha cidade, mas passei em primeiro lugar para farmácia. Foi uma surpresa, porque eu não me preparei para vestibular. Não era um curso tão concorrido assim na época também, mas foi aí um motivo de orgulho. Comecei a fazer farmácia, e sabe o que tinha no primeiro semestre de farmácia? Física. A primeira matéria que eu tive, né, o contato ali, uma das primeiras matérias que eu tive contato no primeiro semestre foi física. E aí eu já pensei assim, nossa, o que eu vou fazer com esse curso? E no primeiro semestre gostei de várias disciplinas, mas eu fui começar a entender um pouco mais de mercado de trabalho. E pensar na possibilidade de inserção no mercado de trabalho como um critério para a escolha. Eu sempre fui muito metida, assim, a me envolver com as coisas. Então, no primeiro semestre, eu me envolvi com a jornada acadêmica. E dentro dessa jornada acadêmica, a gente tinha o objetivo de trazer pessoas que representassem aí as diversas possibilidades de inserção do farmacêutico, da farmacêutica. E eu fui conhecendo, eu pensava assim, análises clínicas, indústria, não é para mim. Fui conhecendo mais algumas pessoas, entendendo que, enfim, tinha uma certa dificuldade de inserção no mercado de trabalho, coisas acontecendo na minha vida pessoal também, e eu fui repensando essa escolha, e eu decidi, no final do primeiro semestre, que eu ia trancar o curso para pensar um pouco mais. Para minha família, isso foi, a princípio, tranquilo, porque na minha família não se tinha ainda um grande apelo para a formação, para a graduação, assim, para o ensino superior. Então, para eles, o importante era que eu pudesse trabalhar. E eu já tinha um lugar para trabalhar, que era a loja dos meus pais. Então, assim, vai trancar a faculdade? Tudo bem, mas você vai trabalhar aqui com a gente. Então, tranquei a faculdade, fui trabalhar com os meus pais. E aí, eu lá naquele contexto, pensando, eu não quero estar aqui, não quero ficar aqui. Comecei a pensar outras coisas que eu queria. Foi onde eu ingressei no cursinho pré-vestibular com a ideia de fazer medicina. Pensei, quero fazer medicina. Gosto muito de saúde, eu gostava muito dessas matérias. Eu tive uma matéria de anatomia na farmácia, eu achava o máximo. Adorava ir lá pro laboratório de anatomia, fazer as provas lá com as partes do corpo, achava incrível. Conhecia pessoas da área da saúde, assim, achava muito legal. Então, assim, eu quero medicina. Fui fazer o cursinho, mas eu tinha uma grande questão, gente. Eu não era uma pessoa muito fácil, assim, de engajar no estudo. Vocês estão percebendo que eu gosto de falar bastante, assim. Então, eu ia pro cursinho, eu queria fazer amizades. Eu conheci várias pessoas, conheci os cafés da rua, passeava com as pessoas. Só que o estudo mesmo ficava um pouco para depois. Foi muito engraçado o dia que minha mãe recentemente foi arrumar minhas coisas e ela pegou a minha apostila do cursinho e folheou, assim, e a apostila meio em branco. Eu falei assim, Juliana, o que você fazia no cursinho? Estudava de jeito diferente. Eu ia tomar café. Mas, enfim, foi um período que eu tentei ali engajar, mas era muito difícil, assim, para mim, pensar só no vestibular, para estudar. Não tinha tanta disciplina que outras pessoas tinham. Então, eu fiquei 2 anos no cursinho e nem cheguei perto de passar no vestibular. E aí foi onde começou a criar um clima tenso entre os brothers, assim, ali na minha casa. E aí, né, o que você vai decidir da vida? E aí eu comecei a pesquisar de novo, né, pensar o que eu poderia fazer. Na época eu estava fazendo um acompanhamento com uma psicóloga, justamente para trabalhar a minha atenção e o meu foco, para eu conseguir ter mais motivação no estudo, conseguir me engajar mais no estudo. E eu pensei, nossa, que legal isso que ela faz, né? Que interessante, eu já tinha tido contato com a terapia quando eu era mais jovem também. E eu fui saber um pouquinho mais do que era psicologia. Tem um site que eu não sei se ele existe ainda, mas na minha época, lá em 2010, 2011, quando eu fui fazer esses processos, era muito usado, que era o portal do estudante, Guia do Estudante. Agora não lembro, acho que era Guia do Estudante. E você chegava no site, era muito legal, assim, tinha uma mandala com várias profissões, várias opções. E eu fui pesquisar a parte da psicologia, conhecer o que podia trabalhar. E o vídeo que tinha lá explicativo era o vídeo, eu acho que mais diferente que eu poderia ver de uma psicóloga, que era uma psicóloga que era colunista em uma revista. Ela falava sobre saúde mental em uma revista. E ela estava falando sobre a atuação, de fato, dela, mas também sobre as possibilidades da psicologia. E eu fiquei, tem essa possibilidade aqui de trabalhar, né, como colunista de uma revista, falando de saúde mental, tem essa possibilidade de trabalhar na clínica, e eu tenho uma prima, e ela é psicóloga, e ela seguiu totalmente para o rumo acadêmico. Então, ela é professora, coordenadora de cursos lá na minha região, e ela foi muito para o lado da psicologia social, para a psicologia jurídica, direitos humanos e tudo mais. Era mais um campo da psicologia ali que eu conhecia. E aí isso foi me chamando a atenção, tipo, tem várias possibilidades de atuação. Uma delas eu vou me identificar. Comecei a procurar as grades, né, dos cursos, gostei muito e decidi então fazer psicologia. Mas a princípio eu ia fazer na minha cidade, né? Eu ia fazer
uma universidade lá de Criciúma mesmo, mas eu estava já com o vestibular da UFSC pronto para fazer. E quando eu fui fazer o vestibular, eu não tinha muita essa expectativa de passar, porque o vestibular de psicologia, não sei se as pessoas sabem, mas é um dos cursos mais concorridos da universidade, né? Fica ali próximo dos outros cursos da saúde, acho que hoje está até mais concorrido que na época. E eu passei. Aí quando eu passei, eu fiquei triste, muito triste, porque eu não queria ter passado, porque eu não queria ter que lidar com essa escolha. Porque dentro de casa isso não estava sendo uma opção, eu morar em outra cidade. Mas, ao mesmo tempo, era uma oportunidade muito boa quando você pensa em fazer uma faculdade federal. As oportunidades que você vai ter acesso dentro dessa universidade são diferenciadas, né? As professoras, os laboratórios que você vai ter acesso, é um outro nível, né, de pessoas que você vai ter contato. Então, eu tinha a possibilidade de ter acesso a esse ambiente, mas, ao mesmo tempo, tinha, né, eu dependia da minha família, dos meus pais, e aí tinha esse lado ali da família falando assim, não, você não pode, não vai. Então, quando eu passei no vestibular, eu conversei com o meu pai, e ele falou assim, só agora, ele não me deu parabéns, ele só falou assim, agora eu espero que você cumpra o que você prometeu, que era que se eu passasse, eu não iria, porque eu não tinha expectativa de passar. E aí foi um tempo, a sorte que eu passei pro segundo semestre, gente, dei essa tempo de essa pensar. sorte. Deu tempo de pensar. Convencer o povo. Isso, deu tempo de convencer. E aí aqui eu preciso muito fazer uma menção honrosa para minha prima Giovana, que foi maravilhosa, que tinha essa percepção da importância, né, da Universidade Federal, né, como eu falei, ela é psicóloga acadêmica, é professora nos cursos lá de Criciúma, e ela veio trabalhando isso junto comigo. Então, já o meu processo de ingresso ali na universidade, ele já foi meio truncado, né, de possibilidades de escolha, do que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, mas essa questão da escolha, da mudança, estava sempre ali comigo de alguma forma, né, não foi uma linha contínua, reta, assim, sem problemas. E dentro da graduação, eu não sei se vocês passaram por isso, mas eu, assim, fui morar também em uma outra cidade, e teve muitos momentos que eu pensava assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Pra quem que eu vou ligar se eu precisar de ajuda? Eu sou uma adulta júnior, eu não sei cuidar de mim. Como que eu vou pagar essas contas? Como que eu vou cuidar dessa casa? Ainda dá conta de estudar? O curso de psicologia, ele é praticamente integral, então tem bastante matérias, assim, às vezes durante o dia, tinha que ter essa organização. E é um formato de estudo completamente diferente, né? Muito texto, muita leitura, muita interpretação, muita apresentação. Então, foram muitas mudanças juntas e eu brinco que todos os anos eu pensei em largar a faculdade. Todos os anos eu voltava para casa e falava, agora que eu não vou mais fazer psicologia. E durante a faculdade eu também fui conhecendo vários outros cursos, né? Que aí me chamavam a atenção. Eu pensava, talvez, eu posso fazer uma coisa aqui, outra ali. Mas, enfim, concluí a minha graduação com um tempinho de atraso, porque eu fui gostando de tantas outras coisas no meio do caminho, que eu fui fazendo extensão, fui fazendo empresa júnior, fui fazendo iniciação científica, fui fazendo estágio. E eu fui dividindo meu tempo com essas partes práticas. E, às vezes, eu precisava reorganizar a minha grade, né, de matérias, e tinha semestres que eu pegava menos do que as necessárias. Então, eu fiz com 1 ano e meio a mais para concluir. Nossa, seus pais são um anjo, né? Por quê? Porque você começou farmácia, largou, quer dizer, e fez cursinho, aí depois foi farmácia, aí depois cursinho, aí depois psicologia, aí depois você atrasou 1 ano e meio na psicologia. Eu acho que os pais são bem compreensivos, entendeu? Eu tô achando os teus pais super compreensivos aqui entre nós, né? Depois eles foram um pouco. Gente, estamos chegando ao final, né? A Ju trouxe uma história fantástica e que já trouxe várias coisas assim a respeito do que as meninas adolescentes podem passar, né? As dúvidas que elas podem ter, os desafios que elas podem passar durante a escolha da profissão, que tá tudo bem escolher farmácia e depois ir para psicologia, as dificuldades ali na graduação. A gente tem algumas meninas nas universidades que, com certeza, elas estão pensando, eu acho que eu vou largar, vou fazer outra coisa, ou o que eu estou fazendo aqui, ainda mais as que estão na engenharia, que tem esse problema, né, de serem minorias ali. Então, eu vejo assim que a história da Ju traz muito o que muitas meninas passam, né? Não só as meninas, os meninos também, mas as meninas por uma carga maior assim de responsabilidade, de ter que se provar, de ter que, enfim, de mostrar que também pode estar numa universidade em que a maioria é meninos, né? Então, Ju, para a gente finalizar aqui esse episódio, né? Eu queria que você trouxesse um recado para essas meninas, né? Para as meninas adolescentes que estão aí nesse processo de escolher a carreira, de fazer o vestibular, o que você deixa de recado para elas? Bom, primeiro reforçar que, enfim, posso estar aqui falando, né, da minha trajetória hoje mais calmamente, porque eu já passei por ela, enfim, né, voltar aí no processo de escolha para a vida, porque é um tema também aí que me interessa, mas não tenham medo, né, de passar por essas situações, de passar por esses momentos de angústia, não tenham medo de se arriscar. E aí, no sentido aqui do não tenham medo, é um pouco difícil, né, de não ter o medo zerado. Mas se expondo a mais experiências, se expondo a mais situações, a mais possibilidades de escolha, você vai ter mais chances de entender o que faz sentido para você ou não. Então,
invista nessas experiências. Se não puder ter uma experiência prática, investir na troca de experiência, de conversar com pessoas que atuam na área, conversar com pessoas que já passaram pela trajetória profissional que vocês pensam em seguir. Conheçam muito os cursos de graduação, então acho que isso também é importante, conversar com pessoas em diversos estágios dessas profissões, então estudantes profissionais que já estão atuando, para conhecer realmente como é esse processo. Então, para mim, assim, o maior recado que eu deixo é essa parte da informação e da experimentação, porque com esses pilares, as pessoas vão poder fazer escolhas mais de acordo com o que elas acreditam, com o que elas desejam, né? Então, vou adicionar um pilar aqui também, que vocês já trouxeram aqui no Huawei, que é o autoconhecimento. Então, para você saber, né, o que você quer, o que você deseja, você precisa passar por esse processo de autoconhecimento. E depois, a partir da informação e da exploração prática, também você vai tendo acesso às possibilidades e podendo fazer aí as conexões, né? O que mais oportunidades tem mais a ver com aquilo que vocês buscam. Então, façam isso. Inclusive, eu posso deixar uma sugestão de conteúdo, gente? Claro. Então, vou deixar uma sugestão de conteúdo que está acontecendo nessa semana, que é uma sequência de lives da Womakers Code, falando sobre trajetória de carreira, inserção no mercado de trabalho, principalmente inserção no mercado de tecnologia. Mas tem conteúdos, assim, falam de carreira no geral, tá muito bacana. Essas lives estão ficando gravadas, né, lá no YouTube, e depois eu posso compartilhar aqui o link para vocês compartilharem na descrição do episódio, no Instagram, para as meninas terem acesso. Então, Ju, muito obrigada. Foi, assim, maravilhoso conhecer um pouquinho mais da sua história, que a gente está junto há tantos anos e eu não conhecia tantos detalhes da sua história. Muito linda a sua trajetória. Parabéns por isso, parabéns pelo seu planejamento, pela sua coragem e por tudo que você tem feito pelas meninas, adolescentes e agora mulheres também, já que você está na clínica e justamente orientando profissionalmente, trabalhando com planejamento de carreira. Então, obrigada, parabéns e a gente se vê por aí. Obrigada, Ju. Obrigada. Muito obrigada, gente. Eu amei participar.